O 60 é mais de hoje tem música. O nosso personagem aprendeu a tocar violão sozinho aos 13 anos, começou a compor. É apaixonado pelos Beatles e passou anos levando as canções do famoso grupo inglês para o público regional. As músicas autorais são sempre em inglês porque Valdir acredita ser o idioma mais adequado para o rock e com o jeito que se expressa. Passou por algumas bandas e na Argentina, onde morou entre os anos 1999 e 2004, formou o grupo Dirty Fingers. Em 2011 veio o primeiro CD solo e atualmente trabalha para o lançamento de um livro. E é sobre a carreira desse músico e também arquiteto paraibano que você vai conhecer agora. E tem música no 60 é mais de hoje, música boa de qualidade, viu? Só vou dar o nome de uma banda que o nosso personagem de hoje é muito fã. Beatles. Acho que eu já disse tudo, né? Estou aqui com o Valdir Dinoá. Muito obrigada por nos acolher aqui na sua casa. A gente já deu uma olhada aqui. Tem um espaço maravilhoso para quem gosta de rock, colecionador nato de CDs, de livros, LPs, vinil, enfim, tem um monte de coisa aqui boa e realmente... Mas tem ciúme, né, dessas coisas? Tenho. Não deixa todo mundo pegar. Não, eu que agradeço a chance, a oportunidade, né? E eu tive observando vamos dizer assim, a iniciativa que vocês tiveram com relação a ao programa, né? E eu não vejo assim aqui em João Pessoa, nem muitas iniciativas nesse sentido, não. Então, realmente estão de parabéns pela chance, né? Que estão dando, né? A gente que já passou um pouquinho ali dos 30 e pouco, né? Mostrar que a gente segue firme e forte, né? Na luta, na batalha, criando e realizando, né? Que é o mais importante. É verdade. E sobre criação, a gente vai falar daqui a pouco, porque tem CD, né? Que foi lançado recentemente, né? E a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Mas aí eu queria começar do começo, assim. O que é que, na tua infância, qual foi tua influência que fez você se apaixonar tanto pela música? A influência foi direta da minha mãe e de minha irmã, né? Ali. Eu tinha lá meus 5, 6, 7 anos, ao redor da metade dos anos 60, e minha mãe era uma amante assim da música jovem da época, né? A música de Renato e seus Blue Caps, a música de Roberto Carlos. E minha irmã era um pouco mais velha do que eu, ela seguia nos mesmos passos, né, na mesma toada, e eu escutava aquilo ali e achava muito legal, né? Então eu curti muito Roberto Carlos dos anos 60 e 70, até que eu comecei a amadurecer, gostar mais da parte de rock, e aí fui abrindo os horizontes para as bandas de fora, né? Beatles, The Monkees, com a série de TV, né, que a gente tinha na época, até passar para as bandas um pouco mais pesadas, tipo Pelas Mãos de Suzy 4, né, que era uma baixista que explodiu aí no mundo em 73, 74. Aí eu comecei a conhecer Led Zeppelin, Deep Purple e essas bandas, né? Mas eu me considero não um amante do rock pesado, mas um amante da boa música. Então hoje eu escuto tudo que é música, assim, boa música, mas sempre com aquele pé no rock and roll, porque eu não abandono o rock de jeito nenhum. Eu acho que isso pegou tão forte a ponto de aprender, né, a tocar violão. O idioma, né, o inglês, o né? inglês. Eu quis aprender inglês por causa dos Beatles, para entender o que eles cantavam, para poder cantar também as músicas dos Beatles. Essa questão do idioma foi importante. Eu fui professor de inglês durante muitos anos, não é? Enquanto eu estudava arquitetura. Eu queria ter minha própria grana, então já comecei a dar aulas, né, de inglês. Mas os Beatles são assim, uma influência grande na minha vida, né? Tive o prazer de gravar uma das faixas do disco. Eu gravei o vocal lá no estúdio dos Beatles, em Abbey Road, em Londres, que é a música de abertura do CD.
Então, eu estive lá naquele lugar sagrado e isso para mim já foi uma grande realização, né? De um menino que saiu de lá, de Pernambuco, escutava o disco Help, através, né, de minha mãe, e de repente eu me vi um dia descendo as famosas escadas, né, do estúdio número 2, que foi onde os Beatles gravaram quase todas as músicas deles. Então, isso já foi uma realização. E o engenheiro de som, nesse dia, foi um cara que é quem faz a remasterização dos discos dos Beatles hoje, lá na Inglaterra. Então, ele se chama Sam Ockel, e é um rapaz jovem, tudinho, e ele é uma fera. Rapidamente fez a gravação, tudo. Eu me entendi bem com ele e foi muito, muito bacana a experiência, né? Eu tenho imagem na internet disso aí e é inesquecível. Foi um momento inesquecível para mim. E aí começou a compor ainda ali na adolescência? Ou... Eu ganhei um violão, um Giannini do meu pai, mas eu não sabia nem afinar, nem acordes, nem nada. Apesar dele ter me dado um livro de cifras, né, de acordes, mas eu não sabia muito bem para onde ir, nem tinha quem me orientasse. Aí eu encostei o violão no armário por uns 2 anos, as cordas foram quebrando e eu não sabia como trocar nem nada. Aí o violão ficou com uma corda ou 2, as mais grossas. E eu acho que foi por isso que eu comecei a estudar baixo, me interessei por baixo. Porque o baixo tem as 4 cordas de cima, né, as mais graves. Aí quando comecei realmente a gostar dos Beatles, que foi mais ou menos 74, e comecei a colecionar, aí realmente despertou o interesse e a vontade de tocar um instrumento. Aí comecei a escrever músicas também. Primeiro eram músicas bem derivadas, ali por volta dos 14, 15 anos, né? Algumas dessas músicas eu gosto tanto que eu recuperei para entrar no CD. São músicas que eu reescrevi a letra, né? Já com uma perspectiva mais madura, mais distante, né? Distanciada. E aí esse CD ele tem tanto músicas dessa época em que eu comecei, né, nesse mundo, até músicas recentes, músicas que eu escrevi no meu período na Argentina. Eu passei 5 anos, né, lá, né? Foi a época da virada do século, foi a época que teve a crise política, que muitos consideram uma das maiores crises da história da Argentina. Eu peguei isso de frente e escrevi muita música lá. E todo esse material está no CD que eu lancei no ano passado. Pois é, a gente falou muito do passado, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora para voltar para falar da produção, que você agora falou já, antecipou do CD, né, e outras coisas mais. É só esperar um pouquinho que a gente já volta. E já voltamos com o 60 Mais de hoje, recebendo Valdir Dinoar. E a gente falou já do seu CD, que foi lançado recentemente, e aí eu já queria que pegasse ele para mostrar para todo mundo que tipo de material é esse, o que é que você fez nesse trabalho, que foi um pouco longo, né? Porque teve uma pandemia aí no meio. Explica pra gente. Esse disco é um projeto de muitos anos, né? Que eu acabei realizando praticamente sozinho enquanto produção. Ele é uma produção minha. E naqui participam alguns músicos convidados, músicos bem conhecidos daqui da nossa terra, né, daqui de João Pessoa. Mas é um disco com 18 músicas, todas elas escritas por mim, e eu toco vários instrumentos nessas músicas, baixo, que é meu principal instrumento, violão, guitarra, teclado, bateria eletrônica, e é um trabalho que demorou muito tempo por isso, né? Porque eu gravei de forma independente, né? E lancei de forma independente, foi custeado todo com recurso próprio, né? Mas está aqui a realização, né? E o disco se chama Movimento Constante, por isso, porque na verdade é um disco em que eu não queria ficar preso a nenhum estilo específico. Ele tem tanto rock chamado progressivo, quanto rock mais clássico, tem algumas pitadas de música folk, né, com muito violão, com
sonoridade acústica, e eu passeio por coisas também mais orquestrais. Tem uma gravação aqui que eu fiz com um quinteto de cordas, né? Não foi computador nem nada, realmente a gente foi para um estúdio e chamou um quinteto de cordas e a gente gravou 2 faixas com eles e ficou um disco bastante assim dinâmico nesse sentido, né? Tem 1 hora e pouco de música e que realmente ele representa o meu gosto musical, as minhas influências e o jeito com que eu me expresso, né, através das letras. Depois que ele ficou pronto, que eu comecei a observar assim mais atentamente, a partir de uma perspectiva, né, mais distanciada, eu percebi que é um disco muito autobiográfico, porque as letras, na verdade, o tempo todo falam de momentos meus, de experiências que eu fui tendo na vida e acabei consolidando nas letras. E é interessante falar isso, né? Algo autobiográfico. Acho que tem muito isso, o desejo, talvez, de lançar um material como esse, tendo em vista que hoje muitos músicos lançam 1 ou 2 músicas e colocam em plataformas digitais, e o seu caso foi o inverso, né? Por que, então, aderir ainda ao meio físico? Primeiro porque era meu primeiro CD, meu primeiro álbum, primeiro trabalho. E eu queria ter algo físico, palpável, né? E eu cresci nessa tradição de pegar no disco, né? Eu já achei assim, eu adoro o som do CD. Eu não sou desses assim que sou puristas ao ponto, não. Eu não quero escutar vinil, não. Eu adoro o som do CD. Mas eu cresci pegando no disco de vinil, aquela capa maravilhosa, o encarte maravilhoso, o cheiro do disco, tudo. O CD já tirou bastante disso, né? Mas mesmo assim não se compara com você ter sua música no streaming somente, né? Aqui você vai ver, você tem um encarte, você tem um folheto com as letras, você quer saber quem tocou o que em cada música, você tem lá a informação. E no streaming isso se perde totalmente. Então a experiência de escutar um disco na sua totalidade, de colocar lá a primeira música, enquanto começa a execução, você vai abrindo o livreto, vai avaliando, vai pegando no disco, essa experiência só com o disco físico mesmo. Então eu fiz questão de que ele saísse em disco físico, né, em CD. E aí eu queria uma orientação, uma dica para os mais novos que não tiveram esse contato com o físico. Como é que a gente faz para aprimorar o gosto musical, conhecer o que é que tem de bom de produção local e também internacional, por onde começar a ter contato com isso, que, claro, vai fazer diferença total na nossa vida, né? Porque aprimora o processo criativo, enfim, música é vida, é cultura, enfim. A minha dica, meu conselho é que as pessoas que gostam de música, elas procurem abrir os horizontes, né? Não ficar assim, vamos dizer, fechado num só tipo de música, num só estilo. Eu, por exemplo, eu gosto muito do rock, mas tem alguma coisa de MPB que eu gosto muito de escutar. Eu gosto de Gilberto Gil, que é muito rock and roll para mim, né, Gilberto Gil, na verdade. Eu gostava muito de Secos e Molhados quando estourou, né? Então, o conselho que eu dou é escute música, tá certo? E procure visitar lojas de discos. Aqui em João Pessoa, infelizmente, essas lojas foram desaparecendo com o tempo. Mas a gente ainda tem lojas que vendem discos, tanto de vinil quanto de CDs, novos, usados. Eu sei que o vinil, ele novo, ele tá um preço assim exorbitante, mas dá para conseguir LPs usados. A gente está tendo feiras de disco constantemente. Procure na internet as vendas de disco. Apesar de que existem pessoas que estão querendo explorar, né, aquele consumidor, principalmente o novato, mas dá para você garimpar e encontrar bons preços, bons discos, discos em bom estado, né? E não ficar preso somente ao streaming. Você realmente procurar ter o disco, os equipamentos de som
daquela época. Eles são caros, mas dá para encontrar, você garimpando, equipamentos com preços acessíveis. Você encontra um bom receiver, né, onde você vai ligar um bom toca-discos, você encontra R$700, R$800, que eu acho um preço bastante razoável para ter um bom equipamento de som, né? Se você não tem boas caixas de som, procure o vídeo headphone, que aí a experiência é fantástica também. Você escutar música, parar um momento durante algum tempo para escutar música com headphone, você vai descobrir um mundo totalmente novo. Verdade, se não vai fazer amizade com um bom colecionador, um músico, também, né, um músico arquiteto, e aí acessar todo o acervo dele. Muito obrigada por receber a gente mais uma vez. Eu que agradeço. O espaço vai estar sempre aberto e queria aproveitar para falar do livro, né? Depois do CD, eu estou agora no projeto de um livro sobre os Beatles, e eu até vou mostrar ali imagens para vocês, que é um trabalho inédito no Brasil, já que é um guia totalmente dedicado à discografia brasileira dos Beatles, né? É um trabalho que alguns, vamos dizer assim, desbravadores já arranharam ali a ponta do iceberg, mas que eu percebi que falta muito chão, e meu foco agora, daqui para 2026, é o lançamento desse livro. Infelizmente, nosso tempo acabou, a gente pincelou esse assunto, que é tão bom, tão gostoso, daria muito pano para manga, um bate-papo imenso. Até a próxima. USSR.